Olá, meu irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto ao Senhor e eu queria ler um trecho que está em Colossenses capítulo 1, verso 15, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Este é o nosso Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, que através dele foram criadas todas as coisas, que ele é antes de todas as coisas, o primogênito de entre os mortos. E Colossenses vem falando acerca da primazia da pessoa de Cristo. Fala sobre Jesus como sendo a imagem visível de um Deus invisível, como o agente da criação, como aquele que sustenta. Fala sobre Jesus como sendo o cabeça da igreja, como aquele que nos reconciliou através da sua morte, aquele que vive em nós para a esperança da glória, como fonte de tesouro. Fala do nosso Senhor como aquele que nos sustenta, que nele tudo subsiste, que estamos vivos nele, que ele é a fonte de nova vida e que nele morremos para o poder do pecado, que nele morremos para a escravidão do pecado. Este é o nosso Senhor. A carta aos Colossenses possui muitas palavras, muitos atributos da pessoa de Cristo, trazendo a supremacia do nosso Senhor. Que iniciemos este culto louvando a este Senhor, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu este Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Assim vamos orar e cultuar ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelo teu sacrifício na cruz, pela tua dádiva, pela tua graça que nos resgatou, que nos reconciliou, que nos libertou, que nos transformou, pela tua morte naquela cruz que nos trouxe vida e vida abundante. Porque tu és o Senhor, o agente da criação, a imagem do Deus invisível, porque tu és o sustentador, como diz capítulo 1, 17. Em ti são feitas todas as coisas. Por isso, Senhor, estamos aqui na tua presença para te render louvor, adoração. Cultuamos a ti, Senhor, porque tu és o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Estás aqui, movendo entre nós.
eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Mais uma vez declare onde você estiver, declare, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Olá, meu irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. E nós iremos ler dos versos 1 ao verso de número 25, a carta toda. Filemon, do verso 1 ao verso de número 25, nos fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, por esse tempo de louvor e adoração que já desfrutamos na tua presença, na companhia dos irmãos. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor que alegremente celebramos e apresentamos a ti, Senhor. Nós também pedimos agora a iluminação do teu Espírito,
para que possa, Pai, nos dar objetividade na Tua palavra, ensino, Pai, princípios, verdades, Pai, para que possamos aplicar a nossa vida como igreja, como irmãos, como família, onde nós estivermos, para a glória do Teu nome. Eu assim oro com meus irmãos, no nome precioso de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está aqui na sua primeira prisão em Roma, como nos relata no livro de Atos. E nessa ocasião, ele então recebe um homem chamado Onésimo, escravo de Filemon. Ele havia fugido e provavelmente roubado alguma coisa do seu senhor. Ele então vai ao encontro de Paulo, se converte e Paulo então, mediante essa situação, decide reconciliá-los. Ele, por sua vez, escreve essa carta juntamente com a de Colossos e envia para a cidade de Colossos de Roma, a fim de que um problema na igreja pudesse ser resolvido. O apóstolo Paulo está endereçando essa carta especificamente a Filemon, por conta desse problema que eles estavam enfrentando no seio da igreja, na igreja que se reunia na sua casa. Entretanto, muitos outros nomes são apresentados nessa carta, como a irmã Áfia, como Arquipo, o companheiro de Paulo de lutas, e também a toda a igreja que se fazia presente, que se reunia, que se associava em comunhão na casa do empresário, servo e cristão Filemon. E o apóstolo Paulo, então, está se colocando como um mediador entre Onésimo, o escravo, e Filemon, o então dono daquele escravo fugitivo. O apóstolo Paulo está apelando para o amor e a fé que residiam no coração de Filemon para receber a Onésimo. E no verso 17, nós podemos perceber como de forma tão brilhante, tão pessoal, tão carinhosa, tão decisiva, o apóstolo Paulo faz esse apelo. Ele diz: se portanto me consideras companheiro, ou seja, da comunhão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A intercessão do apóstolo Paulo, o pedido do apóstolo Paulo é fundamentado nessa verdade. Como a mim mesmo. Recebe a Onésimo como você me receberia. E a esperança do apóstolo Paulo de sair dessa primeira prisão, a prisão domiciliar, é que ele também fosse ao encontro de Filemon na cidade de Colossos. Para isso, ele pede que ele prepare um quarto, que ele prepare um aposento, um local onde o apóstolo pudesse reclinar a cabeça. A esperança do apóstolo, por meio das orações que a igreja faziam em seu favor, é que ele pudesse brevemente estar na companhia desses irmãos. E quem sabe estar diante de Onésimo, Filemon, a igreja, adorando e percebendo como a graça do Senhor, ela é capaz de resolver problemas na nossa vida, na igreja, na nossa família, onde nós estivermos. E eu quero compartilhar com você nesse dia exatamente isso, resolvendo problemas por meio da graça de Deus. O apóstolo Paulo está diante de um grande problema, porque o escravo havia se convertido. E naquela época, 60% da população era composta de escravos. Escravos que eram provenientes do resultado de uma guerra, quando então um general escravizava o povo derrotado. Um escravo, quando então ele nascia dentro da escravidão. Filho de escravo, por sua vez, seria um escravo. Pessoas que, fugindo da pobreza, preferiam se escravizar a fim de garantir o seu alimento e o seu sustento. Pessoas que, não conseguindo pagar uma dívida, eles acabavam por se tornar escravos. Por conta disso, o Império Romano era composto de 60% de pessoas que eram escravizadas. E o apóstolo Paulo está se colocando como um mediador, como um conciliador entre um escravo, agora convertido, e um senhor de escravo que já era cristão. O apóstolo Paulo está diante de um grande problema, até mesmo um problema social, mas ele vai resolver isso à luz do Evangelho. Ele vai resolver isso baseado na fé, baseado no amor, para que tais problemas pudessem ser solucionados. Todos nós enfrentamos problemas,
como Paulo enfrentava nesse momento aqui da sua estada na prisão de Roma, como Onésimo estava enfrentando, e como certamente era um problema para Filemon, porque ao aplicar a lei ele poderia mandar matar aquele escravo fugitivo, e segundo o texto, que provavelmente roubou alguma coisa dele. Era um grande problema, como todos nós temos problemas. Mas diante dos problemas nós podemos ter pelo menos 3 reações. Nós podemos simplesmente fugir do problema, não quer dizer que resolve. Nós podemos ignorar o problema, também não resolve. Mas a nossa terceira ação pode ser enfrentar, encarar o problema, olhar frente a frente para o problema e prover a solução que ele requer. O apóstolo Paulo está diante do problema. E não é fugindo nem tampouco ignorando que ele vai resolvê-lo, mas é encarando e mediante os princípios da palavra, mediante as consequências do novo nascimento, tais problemas vão ser resolvidos. No Evangelho de João, no capítulo 9, do verso 1 ao 4, a Bíblia fala que Jesus estava a caminho do templo e naquele caminho foi encontrado um cego de nascença. E aquele homem foi curado por Jesus. Mas antes de ser curado por Jesus, ter o seu problema resolvido, os discípulos começaram a discutir entre si e conversar com Jesus. Jesus, quem pecou para que ele tivesse nascido com esse problema? E Jesus, então, olhando que eles estavam discutindo em cima de uma necessidade, que eles estavam teologizando em cima de problemas que precisam de solução, Jesus, então, disse, nem ele e nem o Pai. Porque havia um entendimento, segundo algumas interpretações do Velho Testamento, que um pecado na vida do filho ou era algo que ele cometeu ou algo cometido pelos seus pais. E os discípulos aproveitam aquela plataforma de problema para discutir, para questionar, para teologizar. E Jesus disse, olha, vocês não entenderam nada sobre os problemas. Os problemas existem, como esse existem, para que a glória de Deus pudesse se manifestar. E o Senhor então abriu os olhos daquele cego de nascença. Jesus o curou, Jesus manifestou um sinal do reino, Jesus manifestou um sinal do rei, Jesus manifestou a glória de Deus por meio daquela restauração. Todos ficaram perplexos, mas diz o texto que aquele cego então é levado para o templo. E as pessoas continuavam a perguntar o que aconteceu. Como aquilo teria acontecido? Como era possível um cego de nascença ter o seu problema resolvido? De tanta pressão, aquele homem disse, um homem foi quem me curou, diz o verso 11 do capítulo 9, um homem me curou. As pressões continuavam sobre aquele homem, porque o seu problema havia sido resolvido. Ele então disse, não, verso 17, ele é um profeta, do tipo de Elias, do tipo de Eliseu, marcado por sinais, por prodígios. Ele então foi quem, usado por Deus, restaurou a minha vista, me deu a vista porque eu era cego de nascença. Mas quando aquele homem então adentra o templo e se encontra com Jesus, e Jesus o pergunta se ele já havia crido no Filho do Homem, essa expressão messiânica de um salvador para a humanidade, ele diz, quem é esse homem para que eu creia? E Jesus disse, é esse que fala contigo. Ele então se prostrou e disse, eu creio. O Senhor não apenas abriu os seus olhos naturais, mas o Senhor também abriu os seus olhos espirituais. Porque a obra de Deus resolve o maior problema da humanidade. Nos diz a palavra em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem já nasce com um grande problema, mas o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, ele tem a solução para o problema. E assim como a cegueira física daquele homem foi restaurada, a cegueira espiritual também, porque lá no templo ele então reconhece que Jesus é o Salvador. Ele se prostra, ele confessa e ele recebe o Senhor como único e suficiente Salvador da sua história. Não mais aquele que o curara da sua cegueira física, mas aquele que tinha poder e tem poder para curar a cegueira espiritual. A obra de Deus não é melhorar a vida do homem, mas a obra de Deus é transformar o homem. O Senhor é aquele que tem poder para salvar a tua vida, para restaurar os teus caminhos, para tirar você do lodaçal do pecado, para tirar você da vergonha, para tirar você da inimizade contra Deus.
Ele, com o seu poder, ele te atrai para ele, a fim de que você dê uma resposta como aquele cego, dizendo: eu creio que tu és o Filho de Deus que pode salvar a minha vida. O homem nasce com um grande problema, mas esse Senhor, ele tem a resposta. O apóstolo Paulo está se colocando como um mediador entre duas partes que estão com problema. Assim como o Senhor Jesus, ele se colocou entre nós e Deus quando havia um grande problema sobre as nossas vidas, o pecado e o seu salário, que produziria morte espiritual, distanciamento. Mas Jesus, o mediador, ele nos reconciliou com Deus, assim como Paulo está sendo esse elemento de reconciliação entre dois irmãos que precisam se reencontrar. Não mais como patrão e funcionário, embora ainda fosse, mas como irmãos preciosos no reino de Deus. Querido, pela graça de Deus, nós podemos resolver problemas. Pelas virtudes que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nós podemos resolver problemas. Você pode fugir, você pode ignorar, mas você pode enfrentar e, com a graça de Deus, resolver cada problema que você tem enfrentado na sua vida, do maior a todos os demais que talvez tenham te atormentado. Quando eu estava estudando para o vestibular, naquele ano, a universidade para a qual eu prestaria o vestibular, ela entrou em greve. E, consequentemente, a data do vestibular foi adiada. E logo veio uma espécie de desorientação na vida de alguns estudantes, dentre eles eu. E já não sabia se continuava estudando, se só voltava a estudar quando definisse a data, enfim. E naquele período, tão desorientado estava que eu me matriculei num preparatório para concurso. E o concurso era de um banco. Já tinha até mudado o foco de tentar entrar na universidade para entrar e trabalhar num banco. Era um grande problema que eu estava enfrentando na minha juventude. E o grupo de pessoas que faziam parte daquele cursinho que funcionava na própria universidade foram procurar um professor. E chegando naquele professor, nós perguntamos a ele: professor, o que você nos aconselha? O que você acha que nós devemos fazer, já que a data do vestibular agora é incerta, não sabemos quando será? E aquele professor se virou para nós e ele disse: estudem para o vestibular como se ele fosse acontecer amanhã. Em outras palavras, ele disse: enfrente de cara o seu problema. Não fuja, não ignore, simplesmente enfrente o seu problema de cara. Há um ditado popular que diz que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Normalmente nós usamos esse adágio popular para dizer que estamos diante de um grande problema e que não temos a solução, que não sabemos se iremos para a direita ou se iremos para a esquerda, não sabemos se vamos para frente ou para trás, ou seja, não sabemos o que fazer diante daquele grande problema, então nós recitamos esse provérbio, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Um outro provérbio muito conhecido de todos nós é: eu estou entre a cruz e o punhal, quando também nós queremos afirmar que temos um grande problema e não sabemos que decisão tomar. E diante dos problemas podemos ignorar, podemos fugir, mas precisamos primariamente, sobretudo, resolver aquele problema. O apóstolo Paulo está diante de um grande problema, não é fugindo, não é ignorando, mas é resolvendo, que certamente ele vai fazer a coisa certa. E é por isso que nos versos 10 e 11 ele se coloca como esse mediador entre Onésimo e Filemon, nas seguintes palavras: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo se converte enquanto Paulo está preso. E agora Paulo é o intercessor de Onésimo, para que esse seja recebido por Filemon. No verso 11 ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um trocadilho com as palavras, uma espécie de brincadeira com as palavras. O apóstolo Paulo está usando da intimidade que ele tem com Filemon, porque era um amigo, e também está usando de uma linguagem bastante descontraída, porque a palavra onésimo significa inútil. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se ele não foi onésimo para você,
Ele agora, por causa da nova vida, da regeneração, da conversão, ele será Onésimo. Porque se um dia ele não foi Onésimo para você, nem para mim, agora ele já é Onésimo para mim e também será para você. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, ele não foi útil, mas agora ele vai fazer jus ao seu nome. Já que o seu nome significa útil, ele será útil. Por isso eu estou mandando ele de volta para você. E Paulo está fazendo isso. Esse trocadilho, essa brincadeira com as palavras, a fim de resolver o problema por meio da graça de Deus. Tudo que Paulo quer é resolver essa questão que existe entre Onésimo e Filemon, por conta do ocorrido enquanto ele estava na casa de Filemon. E o apóstolo Paulo, por meio da graça, tudo que quer é resolver os problemas existentes na igreja. Como eu e você, por meio da graça do Senhor, queremos resolver os problemas da igreja. Por meio da graça do Senhor, queremos resolver um problema interpessoal que, porventura, possamos estar tendo com alguém da igreja ou alguém fora da igreja. Queremos resolver os problemas na empresa, problemas de relacionamento, problemas de pecado. Queremos resolver os problemas em nossa célula. E isso é possível por meio da graça do Senhor. A graça do Senhor derramando sobre nós virtudes que nos permitirão, que nos possibilitarão resolver os problemas como Paulo está resolvendo, ainda que da prisão, um problema na igreja de Colossos, mandando um cristão reintegrar-se à comunhão com outro cristão e aparar todas as arestas para que eles pudessem viver na comunhão da igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor preparou obras de antemão para que nós andássemos nela. Não é apenas necessário você saber que existem obras da parte do Senhor criadas, estabelecidas, para mim e para você. É necessário você entender que essas obras foram feitas e estabelecidas para que você andasse nela. Por isso que no capítulo 4, no verso 22 ao 24, Paulo também vai dizer assim, vocês não devem andar como os gentios, porque vocês não são mais gentios, vocês devem andar como cristãos. E como cristãos, nós andamos segundo a dinâmica do verso de número 24, nos despojando do velho homem, nos revestindo da verdade do Senhor e nos renovando para a glória do Senhor. É dessa maneira que nós devemos andar. E é exatamente dessa maneira que o apóstolo Paulo está resolvendo um problema entre dois irmãos, estimulando-os a andar nas obras que o Senhor preparou para que de antemão nós pudéssemos andar nelas. Nós precisamos aprender a resolver problemas debaixo da graça do Senhor. Porque debaixo da graça do Senhor, as virtudes que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas se manifestarão de maneira que poderemos resolver os problemas que se apresentarão ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. E a pergunta que eu quero fazer para você é como nós podemos resolver problemas dessa natureza? Como podemos resolver problemas de relacionamento? Como podemos resolver problemas na liderança, de liderança? Como podemos resolver problemas familiares, casamentos que estão arranhados, relacionamentos que estão desgastados por meio da graça do Senhor que quer derramar sobre nós algumas das suas virtudes. E assim como Paulo, ele fez um trocadilho com esse nome Onésimo, útil, e ele foi inútil para você, eu quero aproveitar essa carona e quero trazer algumas virtudes que nos ajudam a resolver problemas, fazendo também um trocadilho com alguns nomes que estão nos versos 1 e 2 de Filemon. O primeiro deles é o nome Paulo, como ele se apresenta, prisioneiro de Jesus Cristo. A palavra Paulo significa pequeno. E é interessante perceber no verso 9 que ele não só se apresenta como Paulo pequeno, mas agora velho, porque ele já tem 60 anos de idade. E naquela época, 60 anos, as pessoas estavam se preparando para morrer.
diferentemente de hoje, que vivemos 80, 90 e assim por diante. Mas naquela época, 60 anos, Paulo já está se chamando de velho, um ancião, um homem maduro, né? Um homem experiente, mas também um homem já com idade avançada. Ele também se apresenta como prisioneiro por causa do Evangelho. Não foi nenhum problema causado com o Estado romano, não foi nenhum problema de arruaça, de confusão, mas a causa da sua prisão é Cristo e o Evangelho de Cristo que ele tanto proclamava. Mas quando Paulo se apresenta como pequeno aqui, ele nos ensina uma virtude importantíssima na solução dos problemas: humildade. Humildade significa dependência. Em Mateus capítulo 5, verso 3, a primeira bem-aventurança começa com essa virtude. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. É com humildade, ou seja, com dependência de Deus, que nós aprenderemos a resolver cada problema. É com dependência da palavra do Senhor, é com dependência dos conselhos da palavra do Senhor que nós estaremos habilitados, capacitados a resolver cada um dos problemas que porventura surgirão ao longo da nossa caminhada. Lá de Tiago, capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, aqueles que se quebrantam, aqueles que se prostram, aqueles que se derramam diante do Senhor e buscam da parte do Senhor o que é necessário para resolver as questões, como faz o apóstolo Paulo nessa igreja. Se você pode observar nos versos 13 e 4, olha como Paulo resolve esse problema. Ele diz assim: eu queria conservá-lo comigo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Essa era a vontade de Paulo, ficar com Onésimo. Mas olha o verso 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que na tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo quer ficar com Timóteo, Paulo quer ficar com Onésimo, Paulo, ele tem prerrogativas para tomar uma decisão unilateral, mas não faz. Filemon, ele deveria ser grato a Paulo porque é ele quem prega o Evangelho e o leva a Cristo para a sua salvação. É ele quem está promovendo a reconciliação. É ele quem tem as credenciais apostólicas sobre a sua vida, como nos ensina o verso 8, quando ele diz: olha, eu poderia te ordenar. Eu não só sou um apóstolo, como fui um evangelista na sua vida, então eu sou o teu pai na fé. Eu poderia somente dar uma ordem e você acataria, mas a humildade de Paulo permeia a solução desse problema de tal maneira que ele diz assim no verso 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. O apóstolo Paulo poderia ter dado aquela famosa carteirada apostólica, mas ele abraça a virtude da humildade para resolver esse problema. A segunda virtude que está presente aqui também no nome de um desses irmãos é a comunhão. Se você observar no verso 1, o apóstolo Paulo vai apresentar um companheiro de jornada. Ele diz assim: o irmão Timóteo. Eu, Paulo, prisioneiro, e o irmão Timóteo. Apontando para uma segunda virtude que eu quero deixar para mim e para você nesse dia, para nos ajudar, que nos ajudarão a resolver problemas no corpo de Cristo. E essa segunda virtude é comunhão. O apóstolo Paulo está apresentando não somente Timóteo como alguém que está com ele, sempre esteve, tanto na primeira prisão quanto na segunda prisão, é sempre uma pessoa envolvida com as questões de Paulo, com os problemas de Paulo, e aqui também ele está junto com Paulo na escrita dessa carta, no envio dessa carta para a cidade de Colossos. O apóstolo Paulo então o chama de irmão. Ele está dizendo: olha, nós temos a mesma origem, nós nascemos do mesmo pai, nós estamos ligados pelo mesmo vínculo. Ele é meu irmão, ele é nosso irmão, ele é o irmão dessa igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma conexão. E o verso de número 3, quando ele então faz a sua saudação, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. Estamos ligados nessa irmandade, estamos ligados nessa comunidade, estamos ligados por meio desse elo que nos faz irmãos por conta da nossa origem, que é em Deus. O apóstolo Paulo está chamando Timóteo de irmão,
porque nós estamos na mesma comunhão, estamos debaixo da mesma governança do Pai, da mesma paternidade, da mesma orientação, do mesmo senhorio. Há um só Deus e Pai que nos faz irmãos na fé. Passamos a fazer parte da família da fé. A igreja é a família da fé, a igreja é o ajuntamento dos irmãos, a célula é a congregação dos irmãos. Por isso nós nos chamamos de irmãos. E quantas vezes nessa carta a palavra irmão aparece, irmã aparece, mostrando que fazemos parte de uma mesma origem, porque estamos vinculados a Deus e entre nós. Temos relacionamento horizontal, temos também relacionamento vertical. Mas a palavra Timóteo, o nome Timóteo, significa que honra a Deus. E eu quero fazer um trocadilho com o nome Timóteo aqui, trazendo a segunda virtude importante na igreja, comunhão. Porque comunhão é um ambiente onde Deus está sendo honrado. Assim como é o significado do nome Timóteo. É um ambiente onde nós estamos perseverando. Em Atos capítulo 2, verso 42, a igreja do primeiro século não apenas perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão, mas eles perseveravam na comunhão. Eles eram uma associação de pessoas, um grupo de pessoas, um colegiado que tinha o mesmo propósito. E quando eles então caminhavam e viviam sob a ótica desse mesmo propósito, eles estavam vivendo nessa perseverança da comunhão. Eles estavam honrando a Deus por meio da comunhão. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. E uma maneira que nós temos na igreja de resolver os problemas, de resolver as questões, de eliminar as dificuldades, de facilitar a vida da comunidade, é honrando a Deus por meio da comunhão. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O apóstolo Paulo, no verso de número 17, diz assim: se portanto me consideras companheiro, recebe. E a palavra companheiro aqui também aponta para a comunhão. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se você tem comunhão comigo, Filemon, recebe na tua comunhão, recebe na congregação, na igreja que se reúne na tua casa, nosso irmão preciosíssimo, Onésimo, o ex-escravo fugitivo, agora um escravo arrependido. A comunhão está sendo honrada, a comunhão está sendo preservada, está havendo perseverança na comunhão e o Senhor está sendo honrado por meio desse elemento, dessa virtude que presente na nossa vida, muito nos ajudará a resolver os problemas existentes na igreja, na família, na célula, no ministério, no trabalho, onde Deus nos plantou para sermos solução e não parte do problema. Eu queria fazer uma pergunta para você nesse dia. Você tem honrado a Deus por meio dos relacionamentos que Ele te deu? Você tem honrado a Deus, assim como Paulo está honrando a Deus, fazendo a reconciliação desses relacionamentos, amando tanto o Senhor quanto o servo, amando a igreja, se dedicando para escrever a essa igreja, a fim de que ela seja edificada, porque essa carta não era apenas para ser lida por Filemon, mas toda a igreja e todas as igrejas no entorno também leriam aquela carta, aprendendo como de forma brilhante, graciosa, problemas podem ser resolvidos na igreja. Como que você tem honrado a Deus por meio dos teus relacionamentos, por meio do teu relacionamento conjugal, por meio do teu relacionamento familiar, por meio dos relacionamentos que você encontrou na família da fé. Como que você tem honrado? Uma maneira muito gostosa, muito especial de honrarmos esses relacionamentos é mantendo comunhão entre eles para honrar a Deus, perseverando na comunhão, como fazia a igreja do primeiro século. Mas uma terceira virtude que podemos perceber aqui nessa saudação, fazendo esse trocadilho com os nomes, é trabalho. E eu queria ler com você aqui o nome de um sujeito que é sinônimo de trabalho. O nome dele é Filemon, também o nosso colaborador. O amado Filemon e também o nosso colaborador. Paulo está dizendo que Filemon é uma pessoa muito querida, uma pessoa amada. Paulo tinha um laço bastante estreito com Filemon.
Podíamos dizer que ele era um amigo de Filemon. Ele até diz, olha, eu vou para a tua casa, prepara um quarto para mim. Isso é coisa de amigo íntimo, de amigo próximo. Ele é muito satisfeito em saber que a igreja se reúne na casa de Filemon. Ele elogia Filemon por saber que Filemon, ele é alguém que está consolando, reanimando os irmãos. Ele é um instrumento de Deus para o consolo. E Filemon é sinônimo de trabalho. Uma outra virtude importantíssima para resolvermos problema na igreja é trabalhar. E a palavra Filemon significa alguém que beija. E alguém que beija tem que estar próximo. E Filemon está próximo de Paulo como um colaborador. É bem verdade que Paulo em Roma e Filemon na cidade de Colossos, eles estão mais ou menos 2.000 quilômetros de distância, um pouco mais do que isso. Entretanto, Paulo está dizendo que esse irmão é um irmão próximo, porque é um irmão que desfruta da comunhão, é um irmão que está focado nos mesmos propósitos, é um irmão que tem os mesmos objetivos da fé cristã, é um irmão que está engajado, comprometido em cuidar da igreja que está na sua casa. O apóstolo Paulo está fazendo esse elogio a esse servo, senhor, patrão, empresário, porém trabalhador no reino de Deus. Um homem dedicado nas causas do Senhor. Talvez você diga assim, eu sou uma pessoa muito ocupada. Esse homem era um empresário e na casa dele havia uma igreja. E ele participava ativamente dessa igreja, consolando os irmãos da igreja. E até mesmo Paulo se permite ser consolado por ele. Tamanha era a operosidade na vida desse trabalhador, desse homem que andava próximo de Paulo, no sentimento, nas expectativas, no amor, na devoção, no reino, no trabalho, no labor, de maneira que Paulo então tem ele como um cooperador, um companheiro de trabalho, alguém próximo, fazendo jus ao nome Filemon, mas para ser um companheiro de trabalho. Em João capítulo 5, verso 17, após Jesus ter realizado mais um sinal maravilhoso, num dia de sábado, ele então é questionado pelo fato de ter realizado misericórdia no sábado, porque os judeus já haviam estabelecido tantas regrinhas que tornara-se impossível fazer aquilo que Jesus fez no dia de sábado. Pelo menos essa era a pegadinha. E Jesus então sai com uma palavra dizendo assim no verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus está dizendo que o Pai trabalha, porque é assim que se resolve problemas, porque foi assim que ele restaurou aquele que estava enfermo naquele dia, embora fosse sábado, porque é assim que nós iremos resolver os problemas da nossa casa, é assim que nós iremos resolver as adversidades que temos enfrentado, é assim que nós resolveremos as questões dos nossos relacionamentos, é trabalhando e trabalhando duro, mas tendo como modelo do nosso trabalho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhava para o Pai e dizia, meu Pai trabalha agora, eu também vou trabalhar, e nós poderíamos dizer, tal Pai, tal Filho. E assim também deve ser conosco, tal Pai, tal Filho, nosso Deus trabalha, nós também trabalharemos até agora. Tem muita gente que faz confusão do dia do descanso. A palavra sábado significa descansar. É o dia em que nós nos deleitaremos no Senhor. Lá na Velha Aliança eles trabalhavam 6 dias e um dia. Isso foi instituído na criação. Era o dia do descanso. Era o dia de descansar. Era o dia de se deleitar em tudo aquilo que o Senhor havia feito. E o Senhor instituiu aquele dia com essa finalidade. Mas muitas pessoas têm a compreensão errada do que é sabadar, do que é descansar, do que é desfrutar do Senhor. Muitas pessoas fazem do domingo um dia de descanso não para o Senhor, mas do Senhor. Eles não descansam para o Senhor, para ir à igreja, para participar de uma escola dominical, para ficar no culto, para não ser um dia de pressa, para não ser um dia de correria, para não ser um dia de negócios, para não ser um dia de trabalho, para não ser um dia sequer de estudo, mas um dia para você descansar, desfrutar no Senhor. E muitas pessoas estão fazendo desse dia o dia para descansar
do Senhor e não descansar no Senhor. E descansando no Senhor, como Jesus fez obras de misericórdia, é um dia para você visitar um parente, é um dia para você ler mais do que o normal no meio da semana, é um dia para você orar mais do que no normal da semana, é um dia para você jejuar mais do que no normal da semana, porque é o dia do Senhor, é o dia que você descansa em Deus e não de Deus. E o exemplo do nosso Deus é esse. É um Deus que trabalha, é um Deus operoso, é um Jesus que trabalha, é uma igreja que trabalha para resolver os seus problemas. Filemon, aquele que está perto, mas que é um cooperador, um trabalhador na obra do Senhor. O apóstolo Paulo, no verso 10, ele vai dizer, no seu trabalho, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O normal de uma pessoa algemada era ficar ocioso, era ficar paralisado, era ficar desanimado, era ficar até mesmo depressivo. Mas o apóstolo Paulo demonstra total operosidade e não ociosidade, mesmo algemado. Ele não para de trabalhar, pelo contrário, ele gera dentre tantos outros que foram evangelizados na sua prisão domiciliar, ele gera esse filho na fé chamado Onésimo. Mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio às prisões, Paulo está trabalhando. É nesse contexto que ele escreve algumas cartas da prisão, como Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. O apóstolo está preso, mas ele não está paralisado. Ele está preso, mas não está ocioso. Ele está trabalhando ao ponto de, em Filipenses 1,13, também quando escreveu da prisão, ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Mesmo preso, algemado a um soldado, cada vez que o turno de soldado era trocado, o apóstolo Paulo tinha uma nova oportunidade de evangelizar. E na medida em que ele evangelizava aquelas pessoas, eles iam para o palácio falando a respeito de um tal Paulo, que está preso por causa de um tal Cristo, que pregou um tal evangelho. E certamente, assim como Onésimo, tantos outros se converteram nessa dinâmica de um apóstolo preso, porém operoso na obra do Senhor, trabalhando com labor para resolver os problemas que se apresentavam. De tal maneira que esse trabalho de Paulo, enquanto algemado, encorajou outros irmãos, diz o verso 14 de Filipenses 1, a continuar pregando o evangelho. Ele não só evangelizava enquanto estava preso, mas era uma fonte de inspiração, um estímulo para os outros pregadores continuarem a pregar enquanto ele estava preso. Paulo, ele estava trabalhando duramente, mas enquanto ele estava trabalhando duramente, ele esperava de Filemon trabalho também. Os versos 18 e 19 nos fala assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está trabalhando, Paulo está preso, ele está escrevendo, escreveu pelo menos 4 cartas ali. Paulo está pagando alguém para escrever porque ele está algemado, isso tem um custo. Por isso que nesse momento ele para e fala assim: eu preciso colocar a minha assinatura aqui, então eu vou escrever de próprio punho. E havia um custo altíssimo para fazer com que alguém não só disponibilizasse materiais como papiro, tinta, caneta, pena, mas também escrevesse. E Paulo está tendo um custo para poder fazer com que a obra do Senhor chegasse até nós. Ele está trabalhando duramente, mas na expectativa de que também Filemon fosse um homem de trabalho, como de fato o é. Ele é um homem operoso, trabalhador. O verso 7 diz que ele reanimava os cristãos daquela igreja. Esse é um trabalho para nós fazermos na igreja em tempos de pandemia, em tempos de depressão, em tempos de angústia, pegarmos os textos bíblicos e animarmos os irmãos, encorajarmos a igreja, encorajarmos os que sofrem, consolar os que sofrem, por meio da palavra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor e resolvendo os problemas dessa obra.
O verso 20 diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Paulo queria receber de Filemão consolo, porque Filemão também era um homem trabalhador, operoso na obra do Senhor. Eu e você devemos ser assim também, devemos ser operosos na obra do Senhor. Essa virtude precisa estar presente na nossa vida, a fim de que possamos cuidar da obra do Senhor, possamos operar na obra do Senhor, possamos realizar a obra do Senhor, enfrentando e resolvendo os problemas inerentes à obra do Senhor. O verso 21, o apóstolo Paulo diz: certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E sabe o que acontece na obra do Senhor? O muito que você faz nunca é o bastante. O muito que você faz nunca é o bastante. O apóstolo Paulo está dizendo que apesar de todo esse trabalho que Filemão tinha na igreja e deveria ter ao receber Onésimo, nunca era o bastante. Como você tem vivido de forma prática dentro da comunidade? Como que você tem se envolvido com os trabalhos dessa comunidade? Como que você está trabalhando na comunidade? O apóstolo Paulo vivia uma vida de trabalho, uma vida de labor, uma vida operosa, mesmo preso. Há um hino da harpa cujo título é A Trabalho Pronto. E a primeira estrofe e o estribilho, como dizem, eles falam assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pois Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Meu amado, não deixe outros fazerem o trabalho que faz de você um colaborador do reino de Deus. Há um trabalho esperando por você. Há uma obra esperando por você. Há algo da parte de Deus para você realizar. Como Paulo, mesmo preso, não teve na prisão uma justificativa, uma desculpa para não trabalhar. Sejamos operosos na obra do Senhor. Sejamos trabalhadores na obra do Senhor para a glória do seu nome. Uma outra virtude para resolvermos problemas na igreja é a frutificação. E a frutificação, eu quero fazer um trocadilho com o nome da irmã Áfia. Ela é da família da fé. Por isso essa palavra irmão, irmã, aparece aqui. Porque Deus é o que nos vincula um ao outro e a Ele. Ele é o nosso Pai. Logo nós somos dessa família. Mas a palavra Áfia significa frutífera. Uma mulher frutífera em meio a uma igreja, uma mulher com um exemplo, uma mulher com um modelo para ensinar os irmãos da igreja. E como nós nos tornamos frutíferos? Lá em João capítulo 15, verso 5, a palavra diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira coisa é uma questão posicional. Nós precisamos permanecer nele. A outra questão é o reconhecimento. É saber que sem ele eu não posso fazer absolutamente nada. Então, para eu me tornar frutífero no corpo de Cristo, eu preciso estar ligado ao cabeça da igreja. Eu preciso estar fundamentado nas verdades do dono da igreja, para que eu possa me tornar frutífero na igreja. No verso 1, o apóstolo Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Ele diz que ele está aqui por causa do Evangelho, o que significa dizer que o elo de Paulo, por estar na prisão, é Cristo, e não nenhum problema que porventura ele tenha causado em Roma, nenhuma desobediência às leis romanas, mas ele está ali por causa de Cristo, ele está ligado a Cristo. E sabe como Paulo se torna nesse ambiente um homem frutífero? O verso 10 diz que nas suas algemas ele gerou um filho na fé. O apóstolo Paulo é um homem frutífero, mesmo em situações adversas. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia. Qual a expectativa de uma pessoa da fé? Qual a expectativa que nós temos
de uma pessoa da fé. O verso de número 21 vai nos dizer qual é essa expectativa. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que se espera de um irmão da fé é que ele faça mais do que se espera. O apóstolo Paulo, nesse aspecto, é extraordinário. É um homem que está preso, mas ele está fazendo mais do que se espera. Ele poderia estar dormindo, aguardando a sua sentença, que demorou 2 anos para sair, não saiu, por isso ele é solto, e ele tem uma segunda prisão em Roma, mas ele está fazendo mais do que se espera. Ele está preso levando pessoas a Cristo. Ele está preso fazendo Cristo ser conhecido de toda a guarda de Roma. Ele está preso, mas ele está reconciliando irmãos. Ele está preso, mas ele está escrevendo algumas cartas da prisão. Ele está sendo sempre um homem frutífero, independente das circunstâncias, independente do ambiente, independente do problema, porque é de forma frutífera, por meio dessa virtude, que nós resolveremos os problemas. Em quinto e último lugar, nós aprendemos também uma outra virtude para resolvermos problemas, que é a habilidade para resolver os problemas. O apóstolo Paulo, na sua saudação, ele também escreve a uma pessoa chamada Arquipo, a quem ele chama de nosso companheiro de lutas. A palavra Arquipo significa mestre de cavalos. Uma pessoa que tem uma habilidade para colocar em equilíbrio tanto o cavaleiro quanto o cavalo. E isso requer habilidade, isso requer treino, isso requer adestrar o animal, isso requer treinar o cavaleiro. E o significado desse nome aponta para algo de habilidade, para alguém habilidoso. E de que maneira Arquipo utiliza a sua habilidade, fazendo jus ao seu nome, fazendo esse trocadilho nesse dia? Ele é um companheiro de lutas. Ele é alguém que se apresenta ao lado de Paulo para lutar os conflitos do Evangelho. Ele é alguém que está usando a sua habilidade para resolver problemas. Em Colossenses 4,17, Paulo exorta esse irmão a permanecer firme no seu chamado, a fim de que ele se torne esse elemento dessa congregação, uma liderança dessa congregação, para que Deus pudesse usá-lo como usou em toda a sua capacidade. Mas o apóstolo Paulo, no verso 8, também nos dá um exemplo de como usar a habilidade para resolver problemas. Ele poderia ter dado uma carteirada, ter usado a prerrogativa pelo fato de ser um apóstolo. Mas ele simplesmente diz a Filemon: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Ele não usou a prerrogativa apostólica, mas ele deixou aquele irmão livre para tomar uma decisão no amor, para decidir com o coração, para decidir com obediência, para decidir na palavra. E Paulo, de maneira habilidosa, ele contorna essa relação entre um escravo e o seu senhor, entre uma população de escravos que poderiam olhar para a conversão de um escravo e ver a forma como Paulo estava tratando aquela reconciliação e pensarem consigo: vamos nos converter também para melhorar a relação com o patrão. Era uma situação delicada. Por outro lado, Paulo está trabalhando de maneira habilidosa para que um senhor saiba receber um escravo agora como um irmão precioso e saiba tratar com ele como um servo na sua casa. Paulo está usando da sua habilidade, de toda habilidade, por meio da graça de Deus, para fazer essa reconciliação, para então fazer com que esses dois lados que estavam distantes e vivendo distantes um do outro, mas agora por causa da fé, pudessem se reconciliar. Meus amados, o Senhor, por meio da sua graça, Ele quer derramar essas virtudes sobre as nossas vidas, para que possamos ser instrumentos para resolver os problemas na igreja, problemas na sociedade, problemas em casa, problemas ministeriais, problemas, ajudar pessoas a saírem dos seus problemas encontrando as respostas. E por essa razão o apóstolo Paulo termina essa saudação dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está lembrando duas coisas importantíssimas na comunidade da fé.
Como ela foi gerada? Ela foi salva pela graça. E como ela deve viver? Ela deve viver na paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, para que possamos dizer numa vida comunitária, no que depender de mim, eu quero ter paz com os outros. Mas no que dependia de Paulo, ele queria que a paz também existisse, se fizesse presente na vida do servo e do Senhor, na vida de Onésimo, como também na vida de Filemon. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, para que possamos resolver o que tem que ser resolvido, pelas virtudes que Ele quer derramar na vida da sua igreja, como aqui também havia uma igreja reunida na casa desse servo de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse tempo e pela Tua palavra, rogando que a Tua graça se derrame sobre nós, Pai, para que possamos ser instrumentos na comunidade onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, Pai, para a glória do Teu nome, para sermos instrumentos na reconciliação dos irmãos, na solução de problemas, por meio de um conselho bíblico, Pai, que possa direcionar, Pai, o coração do Teu Filho para o centro da Tua vontade, Pai. Nós rogamos que essas virtudes se derramem sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos resolver as questões que se apresentam a nós a cada dia. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai amado, da humildade, Senhor Deus, da comunhão, do trabalho, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos operosos na Tua obra, Senhor Deus, realizando aquilo que Tu queres, Pai, fazendo a Tua vontade para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e agradecemos por esse tempo, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Deus, encorajando-a e fortalecendo-a a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.